pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre linguagem e comunicação. Níveis de linguagem. É importante observar que um nível não é melhor do que o outro. Assim, formal não significa melhor que informal. O fundamental é utilizar o nível adequado ao momento da comunicação, como ocorre com tantos outros tipos de relações sociais. Assim, as pessoas estranhariam o seu comportamento verbal se numa cerimônia você se dirigisse a uma autoridade utilizando expressões tais como meu chapa, meu camaradinha. Então, é importante vocês saberem a maneira correta de se comunicar com o próximo. A seguir, veja alguns exemplos desses níveis. Vamos aprender agora a diferença entre nível informal, que também pode ser chamado de coloquial, e o nível formal, que é a forma culta. Vamos iniciar aqui. Nível informal. Isso é para você. Esse tipo de linguagem nós costumamos utilizar no nosso dia a dia. Já numa linguagem formal, a forma correta seria: isso é para você. Segundo exemplo. Você contou a notícia para ela. Já na linguagem formal, nós temos você contou a notícia para ela, ou eu poderia também dizer que você lhe contou a notícia. Por que foi utilizado o lhe? Esse lhe foi emprego devido refere-se a uma terceira pessoa. É a mesma coisa se você dissesse a ela. Como eu posso também dizer a ele. Terceiro exemplo. Ana não liga para o namorado. Então aqui nós temos o quê? A presença do pro. Transferindo para uma linguagem formal, fica assim: Ana não liga para o namorado. É bom você ir ver ele. Utilizamos muito essa forma aqui também. Vou encontrar com eles. Transformando para uma linguagem formal, é bom você ir vê-lo. E o segundo ficaria como? Vou encontrá-los. 5. A gente quebrou o vidro. Papai deu dinheiro para a gente. Nível formal, nós quebramos o vidro. Papai deu dinheiro para nós. Ou você também pode dizer: papai nos deu dinheiro. Continuando. Nível formal, coloquial. Nível formal, culto. Sexto exemplo. Domingo, nós devia ter ido lá. Transformando para a linguagem formal, domingo, nós devíamos ter ido lá. Sétimo. Eu tô aqui. Tá pensando o quê? Onde você vai? Na linguagem formal, fica: eu estou aqui. O que você está pensando? Aonde você vai? Observe aqui uma coisa. Na linguagem informal, a pessoa utilizou onde. Transformando para uma linguagem formal, fica aonde. Por quê? Quem vai a algum lugar. Então você tem que ter exige a presença da preposição a. Além disso, a palavra onde transmite ideia de lugar fixo. Já o aonde, deslocamento. Então, se você não sabe para onde ela está indo, que ela pode ir para outros lugares, a forma correta é aonde. Oitavo exemplo. Se agasalha, que está frio. Quando transformamos para a linguagem formal, agasalhe-se, que está frio. Observe uma coisa. Na linguagem formal, utilizou o verbo como? Agasalha. Já na linguagem formal, agasalhe. Por quê? O verbo está no modo imperativo. O modo imperativo, ele tem a função de indicar conselho, uma ordem ou um pedido. O ser é um pronome de terceira pessoa. Então a forma correta é agasalhe-se, que está frio.
Nono exemplo. Me empresta o seu caderno. Empreste-me o teu caderno. Por que empreste-me? Devido à presença do pronome teu. Se você for utilizar o pronome seu, o verbo fica empresta-me o seu caderno. Então, a alteração do verbo é de acordo com o pronome. 10º exemplo. Me deixa sair. Deixa eu sair. Novamente, você está dando o quê? Uma ordem. Deixe-me sair. Primeiro exercício. Reescreva as frases respeitando a norma culta da língua. Se é para respeitar a norma culta da língua, é para vocês empregarem na linguagem formal. Carlos está estudando muito. Carlos está estudando muito. Me devolve o estojo. O que eu falei para vocês? Que não podemos iniciar com pronome oblíquo átono. Então, devolva-me o estojo. A gente gosta de basquete. Nós gostamos de basquete. Este presente é para mim. Este presente é para mim. Segundo exercício. Identifique o tipo de linguagem utilizada em cada uma das mensagens. Verbal, não verbal ou mista. Vamos relembrar? Linguagem verbal é quando você tem o quê? A escrita, apenas a escrita. A linguagem não verbal, quando você tem apenas a imagem. E mista, você tem os dois casos, que nós vimos nas histórias em quadrinhos. Você tem tanto a escrita quanto a imagem. Então, vamos ver aqui. Na primeira gravura, você tem apenas a figura do gato, do Garfield. Então, no caso aqui, é uma linguagem não verbal, porque eu não tenho a escrita, só tenho imagem. Na letra B, vida em São Paulo é mais cara do que em Nova York. Nesse exemplo, você só tem a parte escrita. Se eu tenho só a escrita, a linguagem vai ser verbal. Eu amo a natureza. Você tem tanto a escrita quanto a imagem, que é o quê? O coração. Se você tem os dois casos, a linguagem vai ser mista. Agora, vamos ver aqui. Puxa, uma estrela desgrudou do céu. Já dou um jeito nisso. Questão 3. Leia, tira ao lado e responda as questões. A leitura nós já fizemos. Então, agora vamos resolver a questão. As questões, são mais de uma. Na tira, Suriá está falando. Logo, ela é o locutor. Quem transmite a mensagem é o locutor. Quem você acha que é o locutário? Não há receptor, isto é, não há locutário. Questão B. Considerando agora a tira como um todo, vamos observar toda a tirinha. Ela foi criada pelo cartunista Laerte e foi impressa num jornal. Quem são os locutários do cartunista? Então, olha só, observa bem. A tira como um todo, ela foi criada pelo cartunista Laerte. Ok. E ela foi impressa num jornal. Então, todos têm acesso a um jornal. Vamos ver quem são os locutários? O próprio cartunista Laerte, como os leitores. Por que Laerte? Ele também poderia ler a matéria dele, o que ele foi produzido por ele. Ele também é uma pessoa que tem acesso ao jornal. Então, nós dizemos que é o próprio Laerte e os leitores, que somos nós. Que tipo de linguagem o artista utilizou para criá-la? Por quê? Você tem a imagem e tem a escrita. Logo, a linguagem utilizada foi mista.
a resposta correta, porque ele utilizou tanto a imagem quanto a escrita. Pessoal, até a nossa próxima videoaula.